A última pergunta de hoje: como a Rap Science explica a condição de morte cerebral? A medicina moderna diz que o ser humano ele está morto assim que o seu cérebro morre. Essa é a concepção hoje da medicina. Isso significa que, assim que as funções cerebrais cessam completamente, a pessoa se torna um cadáver. Isso é o que a medicina moderna ensina. Porém, com base em muitas experiências espirituais conduzidas pelo mestre Okawa, como, por exemplo, leitura de alma ou a conversa com espíritos de pessoas que já partiram, isso em décadas, são mais de 30 anos conduzindo essas pesquisas, o mestre Okawa concluiu que as pessoas não pensam só com o cérebro. Na verdade, mesmo que a pessoa tenha sido cremada após a morte, ela continua a manter os mesmos hábitos, porque apesar do corpo físico não existir mais, a alma continua existindo. Então, você pode imaginar que as pessoas podem pensar o mesmo de quando estavam vivas, só que sem o corpo físico, por causa da existência da alma. As pessoas, mesmo após serem cremadas ou enterradas, elas são capazes de desenvolver seus próprios pensamentos. O pensamento humano não está ligado apenas ao cérebro. E você pode se perguntar, bom, mas aonde que fica o cérebro então nessa jogada? Para que serve o cérebro se a minha função de pensamento é a alma? O cérebro, ele tem a mesma função de um computador. No cérebro, as funções de controle, processamento de informações são executados. Você pode chamar o cérebro da sala de controle. É na sala de controle. Se essa máquina conhecida como cérebro é danificada, a pessoa, então, ela não consegue mais ser capaz de expressar os pensamentos e ideias no mundo exterior. Isso é verdade. Se você danificar o cérebro, que é o centro, a sala de controle, o processo de informações, externamente a pessoa não consegue mais expressar seus pensamentos, ela não consegue mais escrever, ela não consegue mais falar. Porém, mesmo que a função cerebral tenha sido danificada, isso não significa que a pessoa tenha perdido completamente a sua capacidade de pensar ou ter ideias. Ela continua ouvindo o que as pessoas falam, ela continua tendo ideias, ela continua pensando, porém, ela não expressa isso externamente. O ser humano tem uma alma, um corpo espiritual dentro do corpo físico. E existe um centro responsável pelo pensamento. Existe um centro espiritual, um coração espiritual, uma mente. E é essa mente que continua a existir mesmo que o físico morra. Essa aqui é a diferença entre a mente e o cérebro. O cérebro é a sala de controle. A mente não. A mente ela está conectada com o mundo espiritual e como a sua alma continua existindo, a sua mente também continua existindo e mesmo na condição de morte cerebral, a pessoa continua pensando. A alma que é o verdadeiro corpo. O corpo físico ele é só um veículo da alma. Esse é um ensinamento chave. O corpo físico, ele é um veículo da alma. Por exemplo, se um carro quebra e para de funcionar, o motorista do carro não para de funcionar. O carro parou de funcionar, mas o motorista continua a vida dele. Ele vai comprar outro carro, ele vai andar a pé, vai andar de ônibus, não sei, mas o carro ter parado não significa que o motorista vai parar. A vida do motorista é separada do carro. Assim como a vida da alma é separada do corpo físico. Se o corpo físico pereceu, se você tem alguma função cerebral danificada, isso está separado da sua alma, que é o seu eu verdadeiro. E não é correto dizer que as pessoas não têm o poder de pensar ou não podem ouvir nada porque o cérebro parou de reagir. Isso não é verdade.
Mesmo alguém numa doença terminal é capaz de compreender o que as pessoas à volta dela estão dizendo e pensando. Porque o que está funcionando no caso é a alma e não o corpo. É importante separar o corpo da alma. É importante separar o veículo do motorista. Então, essa é a explicação, a perspectiva da Rap Science sobre a morte cerebral.